beleza? Bom, hoje eu consegui fazer uma operação no dólar que já fazia algum tempo que eu não me atentava a ela. Tá? Eu acho que é uma técnica extremamente válida, é uma técnica de price action raiz. Tá? É algo que foi desenvolvido, estudado por Al Brooks, que muita gente fala, né, com relação aos pais do price action. A gente tem que pensar que assim, os pais do price action mesmo era Down e Wyckoff, né? Porque acho que foram os dois que desenvolveram a base dos conceitos de análise de preço puramente dita, entendeu? O Al Brooks eu acho que foi quem fez aí as primeiras publicações de forma mais técnica, mais densa, né? Onde ele usa exclusivamente o movimento do preço, ou seja, as barras, para fazer as análises e tomar a posição. E aí, depois dele, a gente teve várias pessoas. A gente teve aí o Oliver Vélez também, que usa muito price action, mas ele ainda usa médias móveis e alguns outros indicadores, tá? O price action ele tem por princípio você não usar indicador nenhum, você usar unicamente o preço como referência. Mas, indiferente. Bora para a técnica. É uma técnica muito conhecida que chama-se contagem de barras, tá? Então, normalmente numa tendência, a gente tem aí pequenas correções. Nós temos situações onde o pullback é muito bem marcado, né? E ele é muito rápido, como por exemplo esse retorno à média aqui, ó, esse retorno à mínima, né? Retorno ao suporte. Ele passou, olha o pullback rápido e pum, bateu para baixo. Só que muitas vezes numa tendência também nós temos momentos de correção em que o mercado dá para a gente a impressão de que está lateral, né? Essa é a impressão que ele passa. Ó, eu vou fazer uma lateralização, mas na verdade é uma correção rasa, tá? E que no dólar principalmente, que é um ativo que respeita muito essas técnicas, que tem muito respeito à força do preço, né? Porque ele não é só negociado, ele é a cotação da nossa moeda frente ao dólar mundo, né? Então ele sofre menos influência, digamos assim, do potencial interno exclusivamente, como o mini índice, por exemplo. Tá? Então aqui nesse formato fica bem legal para a gente conseguir fazer uma entrada. Não é uma operação rápida, é uma operação mais longa, tá? E conseguir ter um pouco de segurança e um pouco de referência técnica para essa posição. Tá bom? Bom, vamos ver como que ele funciona. A contagem de barras de Al Brooks, ele fala das barras de gatilho nas retrações leves. Tá? Então aqui o que eu tive? Eu tive um movimento de impulsão, tá? Que foi aqui, ó, pau, essa descida. Na verdade, eu tive uma correção rasa aqui antes e depois eu fiz novamente o movimento de descida, certo? Então, beleza. Aqui ele marcou para mim um pivô. Tá até com a linha vermelha aqui, deve ser. Olha que engraçado. Aonde ele fez o pivô anterior foi aonde ele marcou esse pivô, tá? Isso não é engraçado, tá? Isso é o mercado se movendo em ondas, é o mercado se expandindo e retraindo, tá? Então é muito comum você pegar num movimento de tendência, você pegar essas correções coincidindo com os pivôs, tá? Então, beleza. Aí ele fez de novo um movimento de descida. Ele fez o movimento de descida, aí ele começou a fazer essa retração curta, digamos assim, né? Que é onde você vê pouco corpo nas barras, né? E o deslocamento em si não muito significativo. Bom, é aí que mora a técnica de contagem de barras. Como que ela funciona? Eu comecei a ter uma correção no preço, tá? A partir do momento que eu comecei a ter uma correção no preço, eu vou procurar as barras que tem, no caso de uma tendência de baixa, como essa daqui, tá, ó, uma tendência de baixa. Então eu vou verificar as barras que tiverem a sua máxima acima da barra anterior. Então, vamos lá. Ó. Comecei aqui a descer, né? Tá, pá, comecei a corrigir. Então a barra 29 foi a minha primeira barra de correção. André, como que você sabe que ela é uma barra de correção? Ela tem a mínima inferior à mínima da barra anterior, ou igual, e a máxima para dentro do corpo. Então eu comecei a fazer o movimento de correção do preço, beleza? A barra seguinte, ela já é chamada
de L1, tá? Que é a LA1. Por que L1? Porque é uma tendência de baixa, tá? Se fosse alta seria H1. Então aqui ela é uma L1, certo? Vamos aumentar isso aqui. Aí, beleza. Então essa daqui foi nossa L1. Normalmente, você já pode começar a operar a partir da L1. Como que funciona? Eu vou colocar a minha entrada na mínima dela. Entrada na mínima, stop na máxima. Tá? Opa, perdão. Beleza? Beleza. Foi acionado a nossa ordem? Não, ela não foi acionada a nossa ordem. A barra 31 ficou dentro desse range entre mínima e máxima. Então não tem por que a gente colocar a nossa ordem. Aí a barra 32, ela formou o quê? Ela formou uma L2. Por que ela formou uma L2? Vocês já têm o padrão. Qual que é o padrão? A máxima dela superou a máxima da barra anterior. Então a máxima da barra anterior foi em 5.522,5. A máxima dessa barra foi em 5.526,5. Lá para cima, né? Então beleza. Essa daqui é a nossa L2. Eita, olha lá, quase que dá merda. Ainda bem que eu já mudei para o simulador aqui, porque se colocar a ordem não dá ruim. Essa aqui é a nossa L2. De novo, qual que é o procedimento para a gente operar ela? A mesma da L1. Eu vou colocar a minha entrada na mínima, o meu stop na máxima, tá? Aqui seria uma operação, um risco aqui de 5 pontos. Foi acionado pela 33? Não, não foi acionado pela 33. Descaracterizou minha entrada. Beleza? O que eu vou esperar? Eu vou esperar L3. Aí eu tenho aqui, não tenho a operação. Aí eu tenho aqui o quê? Não tenho a operação. Opa! Superou a máxima, não superou? Eu estou com a máxima aqui acima. Eu acabei de conhecer a minha L3. Opa, vamos escrever aí, Profit. Obrigado. Qual que é o padrão de entrada? Entrada na mínima, stop na máxima. Foi acionado na barra seguinte? Foi no tick. Mínima 5.520,5. Mínima 5.520,5. Tá? Neste caso aqui, o que eu fiz? Eu acabei entrando na barra anterior. Tá? Por quê? Porque Bertuzzi queimou a largada. Essa é a grande verdade. Na verdade, depois da L2, normalmente eu posiciono a minha entrada na primeira barra que supera a mínima. Tá? Então, veio a L2, a primeira barra que superou a mínima, eu posiciono a minha entrada. Tá? Simplesmente por quê? Porque a hora que vier a L3, ele vai pegar. Então, ele acabou pegando aqui uma barra antes, tá? E me acionou. Beleza? Beleza. Qual que é a condução dessa operação? Eu, pelo menos, faço isso aqui. A primeira coisa que eu faço é traçar o meu risco. Eu não uso a barra, tá? Eu uso a máxima do pullback quando ela cabe dentro do meu gerenciamento. Então, aqui deu 6,5 pontos. Tá? Então, minha primeira parcial está aqui, ó, marcada. Tá? A primeira parcial está aqui. Ele, acho que executou com 7, teve um spreadzinho aí, a gente teve algumas lentidões no Profit hoje, então ele acabou dando um spread, graças a Deus que para mais, né? Então, beleza. E uma outra coisa que eu gosto de utilizar, principalmente quando eu estou nessas trades que vai demorar um pouco mais, nesses trades que vai levar um pouco mais de tempo para ser finalizada, é conduzir o stop através da média de 9. Por quê? Porque eu acho seguro, é sempre uma distância válida da posição. Tá? Então, minha internet está oscilando bastante hoje. Então vamos lá. Acionou meu trade, caminhou, pagou minha primeira parcial, meu stop veio para onde? Aqui, ó. Depois de pagar a parcial, que andou acima da média de 9. Continuou descendo aonde que veio meu stop? Aqui, ó.
candle acima da média de 9, tá vendo? O primeiro candle que fechou na média de 9, eu já boto o stop nele, tá? Aqui eu tive 3 candles que fecharam acima, não fecharam não, perdão, movimentaram acima da média de 9. Meu stop estava aqui, aí o que ele fez? Continuou descendo, pagou minha segunda parcial, meu stop veio para onde? Aqui, ó, esse dojizinho aqui negociou acima, olha lá, ó, pau nele, continuou descendo, aqui ele pegou meu alvo final com 15 pontos. Aqui ele pegou meu alvo final com 15 pontos, me tirou da operação, ganhei no bolso, tchau, obrigado. Aonde que ele teria me tirado aqui? Provavelmente ele teria me tirado nessa barra aqui, pagando menos, se eu continuasse conduzindo o trade através da média de 9. Tá? Por quê? Porque depois desta barra aqui, a única barra que fechou acima da média de 9 foi essa daqui. Então eu teria colocado o stop nela e vou esperar pegar o stop. Né? Teria deslocado o alvo para baixo ou até retirado o alvo final da operação e vou esperar pegar o stop. O stop aqui teria me pago, vamos ver quanto ele teria pago para mim, teria perdido 5 pontos no dólar, tá? Do meu último soldado. Então por isso que muitas vezes eu gosto, tá? De colocar aí, porra, vamos deixar a ganância de lado, né? Vamos tirar o que é nosso do mercado e tchau, obrigado, né? Até porque quanto maior o nosso tempo de exposição, maior o nosso risco, né? Não somos institucionais, somos CPF e vocês estão ligados, né? Então eu gosto de trabalhar com alvo, vou ajustando ele conforme eu vou vendo a movimentação do mercado, tá? Mas aqui foi legal, foram 15 pontos, uma parcial em 7, outra parcial em 10, tá? Então eu consegui um bom payout nessa operação. Uma outra coisa que eu gosto muito de usar, até mesmo para me ajudar a identificar a fase da tendência. Se eu estou numa tendência forte, onde vai ser mais difícil eu identificar e operar o L1, L2 e o L3, tá? De uma tendência, digamos assim, moderada, onde é mais fácil. E eu pelo menos tenho mais facilidade em identificar elas no 2 minutos, tá? Tem muita gente que identifica no 5, ok. O que eu acho que no 5, principalmente para o dólar, o stop acaba ficando um pouco pesado. O que eu gosto de fazer? Coloca a média de 20 aqui, gente. Normalmente, os pontos ideais de entrada, eles se formam quando ambas as médias estão paralelas, apontando na mesma direção. Então, olha lá, ó. Eu tenho aqui a média de 9 paralela, apontando para baixo. Eu tenho aqui a média de 20 paralela, né? Apontando para baixo. Cenário perfeito, tá? Gosto muito dessa confluência, né? Se eu começar a observar aqui, nós vamos identificar mais pontos em que ocorreram exatamente isso, tá? Então, por exemplo, ó, o ativo desceu, 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 ó, uma L1 aqui, ó, né? Lá, ó, superou a máxima. Eu tive uma L2? Eu não tive uma L2. Eu não superei, não tive nenhuma outra barra que superou. Então aqui eu estaria com a entrada na mínima, stop na máxima, tá? Provavelmente teria sido acionado e estopado nessa mesma barra, não sei, tá? Aqui, L1, L2, olha lá, ó, já veio superando a máxima. Aqui, entrada na mínima, gatilho acionado. Teria pego ali, ó, 8 pontos, teria conseguido conduzir pelo menos uma vez, de 1 a 2 vezes, tá, o risco da barra. Olha lá, ó. Só na barra seguinte você teve 2 vezes o risco, stop de 2 pontos, 3 pontos, tá? Então, L1 é raro a gente operar. Acontece, tá? Eu acho que o Pena faz bastante isso. É ele que faz, deixa eu ver. Acho que é o Pena ou o Aranha que faz bastante isso. Acho que o Felipe Aranha faz bastante isso também. Mas eu começo a sentir um pouco mais de segurança a partir da L2. Tá? Porque ele mostra uma maior intenção, uma maior força dos vendedores, neste caso, né, de uma tendência de baixa do que dos compradores. Tá? Mas se eu continuar olhando aqui, a gente vai continuar encontrando esse padrão ao longo do movimento. Tá? E é isso é o price action. Tá? O price action é eu olhar única e exclusivamente para as barras. Tá?
Porque o próprio nome da técnica fala, é price action, é ação do preço. Então, eu não tenho média, eu não tenho estocástico, eu não tenho bandas de Bollinger, eu não tenho nada, eu tenho o preço. Tá? Esse é o price action. Existem várias interpretações e eu acho que assim, a gente usar um indicador para nos dar ainda mais segurança, para melhorar a nossa probabilidade, para aumentar a nossa chance de acerto, é totalmente válido. Eu mesmo tenho vários aqui, que cada um eu uso para um cenário diferente, fico louco, às vezes batendo a cabeça na parede aqui, por conta do volume de informação, mas, de novo, não existe o certo e o errado. O certo é aquilo que funciona para você, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá? É mais uma técnica de encontrar oportunidades de você surfar uma tendência já em movimento. Tá? E se gostou, já sabe, né? É só curtir, compartilhar, seguir, assinar, enfim. Fortalece aí. Valeu, tamo junto.